Boa noite a todos. Hoje, 13 de novembro do ano de 2022. Calepino Conscienciológico, aula 294. O tema de hoje foi sobre politicologia e universalismo, com o professor Rui Bueno. O comportamento humano sob a ótica da evolução, disposições inatas, genéticas e paragenéticas, nas tendências da política como forma de organização das sociedades, evoluciologia ao longo dos milênios. Em uma das fontes de pesquisas, o professor Rui Bueno citou a obra O Homem é, por Natureza, Animal Político. Muitos dos problemas que temos no comportamento político são semelhantes ao comportamento dos chimpanzés. Poder operacional. Refletir o comportamento humano sob a ótica do paradigma consciencial. A conscienciologia é uma técnica para praticarmos o serenismo, sobrepairando os antagonismos. Política e hormônio. As pessoas se identificam pelo cheiro e, pasmem, espera que eu me perdi. Mas é acachapante. Traços específicos de personalidades também identificam tendências políticas, demonstrando tendências biológicas adaptadas ao longo da evolução, sendo que a paragenética é um conjunto das retrogenéticas. Ciências sociais são usadas para avaliar o comportamento político. Teorias psicológicas sociais são modelos de escolhas racionais, fontes inatas indicam as escolhas políticas. O Zeitgeist afeta as escolhas políticas. Influências inatas por genética e paragenética interferem no comportamento político. O ser humano não é uma tábula rasa. A biologia das predisposições políticas são responsáveis por uma parcela significativa no conflito político ideológico, comprovados e registrados ao longo de milênios. O conflito é subproduto das divergências políticas. Até na comida conseguimos distinguir um liberal de um conservador. Dentro da neuropolítica, em análises de ressonância magnética cerebral, é identificado a tendência política de esquerda ou de direita. Dentro do paradigma consciencial, a paragenética é avaliada sobremaneira, tendo em vistas as retrovidas. Nem tudo é lavagem cerebral. Nascemos com tendências inatas. Foi citado também pelo professor Rui o Big Five, teste de traços de personalidade. Abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional. Esse teste foi usado para avaliar o comportamento e tendência política. Ninguém vai mudar a tendência do outro. Vale lembrar aqui o binômio admiração, discordância. O animal político e as redes sociais. Traços de personalidade indicam tendências políticas. Testes de personalidade foram usados e são usados em redes sociais com o intuito de manipular as massas impensantes. Daí foi citado também os documentários da Netflix, Privacidade Hackeada, e também o Dilema das Redes. Redes sociais criam bolhas, gerando impactos sobre a saúde mental. Prisão na Matrix, dentro da Matrix. O grande problema nosso é o radicalismo, o extremismo, a corrupção e a inexistência da cosmoética. Amores errados, dentro da politicologia, o maior erro é ter político de estimação. Político tem que ser investigado e não passar pano nos defeitos e corrupções desenfreadas. Isso acontece também na religião, ou seja, amor errado, ectopia afetiva. E estes comportamentos são bilhetes de passagens direto para a baratrosfera. Agora, uma pergunta cretina. Brigaram por causa de política?
O almoço de família foi por água abaixo por causa de política? A sede de poder político é mais forte nos homens. A Heurbex exacerba as tendências patológicas das consciências, incluindo de forma acachapante os intermissivistas. Quando há um contraste muito diferente dentro do grupo karma, deve-se levar em consideração a paragenética. A alternância em democracia é necessária. Qual é o nível de assistência extrafísica que o político tem na sua gestão? Este item deve ser levado em consideração. A paixão leva a pessoa para o buraco. Sem sobrepairamento e discernimento, cometemos mimeses patológicas nos encaminhando para a Melex. Na maioria dos casos, o resgate na baratrosfera não é feito pela razão, e sim pela afetividade, pelo acolhimento. A consciência se abre para o processo de resgate dentro do megafraternismo. Gente, presta atenção. Alguém nos tirou da baratrosfera. Somos subespécies dentro de uma espécie. Megafraternismo para conviver com os opostos. Tudo igual é uma tendência autocrata. O Homo sapiens pacíficos foi feito para os intermissivistas. Para pesquisa, pesquisar no conscienciograma sobre o posicionamento político e responder as perguntas visando a autoanálise dos trafares, com hiperacuidade, sem dourar a pílula e ou colocar panos quentes. A parapoliticologia é a solução para os extremismos na política, visando a megafraternidade, a interassistência, o autodiscernimento, o universalismo, sem partidarismo, não sucumbindo ao porão consciencial. O professor Valdo nos fala que precisamos das com os réus para nos desenvolver, pois assim vamos praticar a interassistência. E para finalizar, o que vai predominar na sua tendência política? A sua melhor versão ou a sua pior versão para a profilaxia nas questões insensatas dentro da política? Muito obrigada pela atenção. Tenham uma excelente semana, as melhores energias e vamos em frente. Professora Thaís.